Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ô Valuzeiro, diga lá. Ontem lá acompanhando o Cruzeiro, e eu não sei se você teve a mesma impressão, eu vendo o jogo, a minha esposa ali ao lado. Ainda no primeiro tempo, quando a gente via como os dois estavam marcando muito, estava difícil de jogar. Porque eu achei que os dois marcaram muito. Os dois estavam dificultando, um dificultando a vida do outro. E eu tive a impressão que não sairiam do 0-0, sabe? Eu tive a impressão ali, aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, se isso aqui vai ficar num placar de 0-0, o que é uma grande merda quando o placar fica 0-0. Pior do que um placar de 0-0, num Corinthians e Cruzeiro, só a modinha do morango do amor. Morango do amor. Pô, cadê a maçã do Porra, amor? Toda hora que eu abro o Instagram é morango do amor, cara. Aí é loucura. Hein? Eu que prefiro a loucura maçã é do essa? amor, chato 0-0. Cadê a maçã do amor? Agora eu fico louco, sabe por quê? Por quê? Porque eu falo com você que pra muitos, talvez não pra o senhor Valu, a análise vem muito moldada com base nos resultados, eu assumo. E ontem eu dando uma zapeada depois do jogo, ouvindo os colegas da imprensa de São Paulo, porra, os caras já não acompanham muito bem o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vai lá, na Arena Corinthians, o Corinthians numa pressão desgraçada, o Dorival, se perde o jogo ontem, fatalmente seria demitido, mas aí o Corinthians faz um jogo burocrático, mas que foi suficiente para amarrar o Cruzeiro. Aí, no final do jogo, parece que o Corinthians tinha metido uma goleada no Cruzeiro e que o Cruzeiro não é tudo isso que eu escutei. Os caras falam, não, mas eu não vi nada demais, meu querido, você não viu nada demais em um jogo. Mas se você olha pra tabela e para o que o Cruzeiro vem construindo desde o início desde o jogo contra o São Paulo, e você olha para as 4 principais séries do futebol brasileiro e vê que o Cruzeiro é o que tem o maior número de jogos invictos, com 11 só no Brasileiro. Se isso não mexer com você, se não mexer com você, o Caio Jorge como artilheiro, o Matheus Pereira como líder de assistência, uma defesa que sofreu menos gols no campeonato, o ataque que mais marcou gols ao lado do ataque do Flamengo, se isso não mexer com a sua análise e você for analisar só pelo empate de 0-0, que eu sinceramente, num clube que lidera o Campeonato Brasileiro, eu não consigo achar que o empate foi um resultado ruim. Eu também não acho que o empate tá foi um resultado média. ruim. Cara, não o acho, Corinthians de André Ramalho, de Neneca, de Ramalho, de Carrijo, de Garro, de Memphis. Eu tô falando de 5 jogadores de altíssimo nível. Agora, se o Dorival não conseguiu fazer jogar até agora, que o Dorival se vire. Ô, HG, pode ser loucura minha, mas os primeiros 15 minutos de jogo, o Cruzeiro foi bem superior. E eu vi o Cruzeiro que normalmente a gente tem visto. É claro que é um time jogando fora de casa contra o Corinthians, mas o Cruzeiro criou boas oportunidades. Teve uma do Caio Jorge, que mais uma vez, como esse menino tá bem, cara, bem fisicamente, bem na confiança, ele deu uma arrancada no meio de 3 jogadores da equipe do Corinthians e bateu no cantinho, o goleiro do Corinthians, o Neneca, acabou fazendo a defesa. Mas, velho, então assim, os primeiros momentos do jogo e até o primeiro tempo, vamos dizer assim, o primeiro tempo foi de domínio total da equipe do Cruzeiro. Então o Cruzeiro poderia sim ter saído. Acho eu que no final da partida, os últimos 10 minutos, o Cruzeiro sentiu fisicamente. Eu acho que sentiu um pouco físico e a equipe do Corinthians pegou e deu uma aquecida, justo porque tá jogando em casa, tá com a corda no pescoço, tá sendo muito cobrado e fez uma determinada pressão na equipe do Cruzeiro. Mas aqui, exaltar mais uma vez a bela partida do Vidalba. O Vidalba, mais uma vez, fez uma grande partida, assim como o Fabrício Bruno, mas eu destaco o Vidalba, porque, pra mim, ele acabou fazendo um gol. Quando ele salva uma bola igual ele salvou na segunda etapa, no final do segundo tempo, já quase que em cima da linha, então eu dou crédito e mérito total ao Vidalba, mas sem drama e sem espanto nenhum, o empate natural do futebol, e acredito ainda que lá na frente possa até se comemorar esse empatezinho pra cima do Corinthians. Ô HG, bom dia a você, bom dia Breno, Elton e todos que estão nos acompanhando. Eu considero que uma equipe joga mal quando ela não demonstra competitividade, não demonstra atitude, não demonstra organização. E o Cruzeiro, pra mim, não teve nenhuma dessas adjetivações que eu acabei de falar. O Cruzeiro foi organizado, o Cruzeiro teve boa chance, o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, eu acho. Sim. O segundo tempo, o Cruzeiro teve muito a bola, o Romero até falou disso, o Cruzeiro teve muita a bola no campo ofensivo, mas esbarrou em erros técnicos. E eu achei muito interessante ouvir o Fabrício Bruno, que aliás, jogou o que jogou extremamente gripado. Ele estava extremamente gripado ontem. Os dois, mais uma vez. E assim, ele e o Vidalba, e ele e Romero disseram, hoje não conseguimos fazer um grande jogo tecnicamente, todo mundo que viu observou que o Cruzeiro, você pensando na bola que o Elton citou, o chute de fora do Caio Jorge, até acho que é pra fora, mas o Hugo Souza, né, quando o atacante tá tão bem, ele até coloca essa dúvida na cabeça do goleiro, né, o goleiro, acho melhor colocar aqui pra fora, porque esse cara tá chutando tiro de meta e tá levando perigo, né, então teve uma bola do Caio Jorge que ele perde o time, acho até que ele deveria ter finalizado de direita, ele tenta finalizar de esquerda e fura. Tá furado, né? E tem uma bola do Caio Jorge também que ele chega, ele coloca uns 2 palmos a bola além do ponto onde o Wanderson tá chegando pra fechar, que se coloca, é ele finalizando dentro da pequena área. E do Christian também, né? A bola que o Kaique faz uma grande jogada, né? Então assim, vamos lá, estamos falando de um time, não podemos esquecer, o Cruzeiro, ele voltou da parada da Copa do Mundo de Clubes e fez 4 jogos em 10 dias.
A gente até se assustou. Quando viu o Cruzeiro contra o Grêmio, eu falei aqui, bem acima da minha expectativa, no aspecto físico, técnico. Vimos o Cruzeiro contra o Fluminense, no Maracanã, um Fluminense cheio de moral, despedida do Arias, jogar também um futebol absurdo. E vimos o Cruzeiro contra o Juventude. Lembrando que, do jogo do Fluminense contra o Juventude, o Cruzeiro teve menos de 70 horas de recuperação. Cara, eu acho que além do Cruzeiro ter encontrado um adversário que o marcou muito e muito bem, o Corinthians marcava a saída do Cruzeiro com 3 jogadores. Garro, Memphis Depay e também o Thales Magno. E depois vinha uma segunda linha de 3 jogadores, com Bidon, Charles, que entrou no lugar do Carrídio, o Dorival abre mão do Carrídio para ter mais um jogador de marcação, que é o Charles, e também o Martínez. E o Corinthians conseguiu dificultar muito a vida do Cruzeiro. Em paralelo a isso, eu acho que o time sentiu a fadiga, o Jardim falou de uma fadiga, e é normal. Natural. São 4 jogos, repito, em 10 dias após uma volta. Isso não é tirar o mérito do Corinthians. Agora, eu também não vou tirar o mérito deste empate do Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena, manteve a sua sequência de 11 jogos sem perder dentro desse campeonato brasileiro tão difícil. Agora são 8 vitórias e 3 empates. E como disseram os jogadores e também o Jardim. Agora, voltando para casa para enfrentar o Ceará, que vai vir mordido, afinal de contas, vem de 2 derrotas em casa e não precisa de ninguém esperar facilidade por parte da equipe bem treinada pelo Léo Condé, que vem de derrotas contra o Corinthians em casa e ontem tomou 2-0 contra o Mirassol. É o Cruzeiro voltar para o caminho naturalmente. Ilude-se quem acha que o Cruzeiro vai entrar em campo todas as vezes, manter a média de praticamente quase 2 gols por jogo. Isso aí não é o natural do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pra mim, dentro da normalidade, um ponto que pode ser importante lá na frente ao longo da campanha. É normal que torcedor fique incomodado com o Flamengo tendo um jogo a menos e um ponto a menos que o Cruzeiro, mas o Flamengo é o time a ser batido. O Flamengo tem uma Esse questão... torcedor tá em outra dimensão, tá? Porque só pra deixar bem claro. Não dá pra você desconsiderar que o Flamengo é favorito. O Cruzeiro briga pelo título, obviamente, mas o Flamengo é um favorito, porque o Flamengo, quando vende um jogador, vai lá e busca. Olha pro mercado e busca o Saul. Aí ele olha pro mercado porque ele perdeu o Wesley e tá negociando com o Emerson Royal. Royal, cara. Emerson Caramba. Royal. Sabe? Era Então, titular assim, do Tottenham os caras há não, pouco tempo, do Milan. Galante, eles não têm limite. Sabe? É tanto dinheiro que entra, o orçamento dos caras é tão alto, que é um orçamento de mais de 1,3 bi, que eles conseguem, quando eles perdem, por exemplo, o Wesley, que aliás, que baita lateral. Baita lateral. Os caras vão lá e fazem uma sondagem pelo Emerson Royal, cara. E pode rolar, hein, HG? Pode rolar. E pode rolar. Então Como um chama aquele absurdo, joguinho né? que jogava no computador? E sinceramente, L-Foot, é o Flamengo. Bom dia, pessoal. Sinceramente, o torcedor do Cruzeiro, eu acho que ele não tem que ter nenhum tipo de preocupação. Ontem a gente estava até comentando, eu até falei e acertei, desculpa aí, o placar 0-0, porque eu imaginei que não dá para poder imaginar nunca um jogo contra o Corinthians lá vai ser fácil, independente da crise, que o técnico se perder vai cair, os jogadores querem derrubar, porque, cara, jogar lá no Itaquerão sempre é muito difícil, né? A Fiel empurrando e tudo. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção que a gente tem que tirar de positivo. O torcedor do Cruzeiro que acha que o Cruzeiro vai ganhar todos os jogos, não vai. Mas a consistência defensiva do Cruzeiro absurdo. é algo impressionante. É o que A mais chama dupla de atenção. zaga do Cruzeiro Incrível. tem um encaixe. O Valu colocou muito bem, né? Fabrício Bruno jogando, quando ele dá entrevista e fala que ele tá gripado, todo mundo Muito, ok? ele tava fanhoso. Todo nas mundo horas. assusta e fala assim, Extremamente como? gripado. Não, as Como é que duas pode? bolas que ele ganhou na corrida do Memphis, Cara, cara. não, O Memphis e o esticou Memphis e lá. E o Memphis é um touro, hein? Não, Forte pra ué. caramba. Por isso que eu tô destacando. E mesmo você ainda pode citar que o time, tecnicamente, ainda tem alguns problemas. Errou muito passe ontem, errou. E aí o que me chama a atenção? Você fala que eu sou irônico, eu já vou te citar. Não é ironia. Mas é. Não é E o ironia. que eu vou mingau falar da agora. ironia escorre Não é pelo ironia. canto da sua boca. Porque na hora que você vê o Samuel ontem falando com o Romero, né, e com o Fabrício Bruno sobre o gramado, né, o gramado, aí eles falam assim, não, porque o gramado tá bom demais e tal. A gente tem que elogiar o gramado, mas o gramado atrapalhou. Atrapalhou no sentido do Cruzeiro não estar acostumado a jogar num gramado tão bom que a velocidade do jogo aumenta. E o Cruzeiro não tá acostumado. Olha o que é o futebol brasileiro. Que ponto nós chegamos, né? Quando você chega pra jogar num gramado bom, todos tinham que ser bons, né, Balu? Você tinha que estar não, acostumado eles com isso, elogiaram. né? Todos Eles elogiaram, não tem como. Mas É eles o melhor gramado do Brasil, Sim, né? sim, É o melhor Eles gramado do Brasil. estranharam. E aí quem olha... O Romero até fala, o Brasil é, merece esse tipo de gramado. Aí quem escuta a coletiva do Jardim, que ele fala a relva, né? Relvado. Acha que ele tava criticando que o Não, gramado é ruim. Não, ele não. tá falando que o gramado é bom. Tão bom. Né? É tão bom que o time dele não tava acostumado com um gramado bom. Gente, que absurdo que é o futebol brasileiro que chegou, né? Isso. Mas acontece, né? E o time não tava acostumado e o time perdeu ali um pouco, né? Engrenou às vezes a velocidade, né? Mas de qualquer forma, gente, é um resultado E eu acho o que resultado tem bem que ser bom. Importante dizer que disseram a respeito, mas não se... Não houve desculpa, né? Isso, Não houve desculpa. isso Nenhum. foi um elemento que falaram a respeito. Não, eu acho que vai estar tentando elogiar, Sim, Balu. sim, Eu não, acho que foi foi ponto em termos de elogio. elogio. Importante dizer que em termos do campeonato que eu, pelo menos, acho que o Cruzeiro disputa, que é o campeonato de tentar voltar à Copa Libertadores em 2026, o Cruzeiro, mesmo com o empate, abre aqui 7 pontos para o Red Bull Bragantino, que acabou tomando a virada ontem para o Flamengo, né? E lembrando que o Red Bull Bragantino está na 4ª colocação, ou seja, a gente está falando de 7 pontos hoje
para a quarta colocação, que dá vaga direta à Libertadores. Quando eu falo isso, muitos cruzeirenses, inclusive, me xingam, me insultam. O Cruzeiro não está proibido de pensar na disputa do título. Eu só acho que o campeonato do Cruzeiro, de fato, o principal objetivo é voltar à Libertadores em 2026. Com isso, não há proibição, caso o Cruzeiro tenha capacidade de vencer o campeonato. Só não consigo colocar na mesma prateleira o Cruzeiro com relação ao Flamengo, ao próprio Palmeiras, por conta do trabalho de anos. Aliás, é o técnico do Cruzeiro que já falou isso em algumas oportunidades, equipes que estão à frente do Cruzeiro já realizando trabalhos mais sólidos nos últimos anos. Só para deixar um detalhe, o elenco o Cruzeiro tem um time consolidado, uma filosofia, uma maneira de jogar. O Cruzeiro tentou dominar o Corinthians ontem na Neoquímica Arena, mas tem um adversário do outro lado. O Corinthians foi muito aguerrido. Quem assistiu, viu alguma coisa de Corinthians e São Paulo, viu que o time deu uma satisfação diferente. O Dorival mexeu exatamente para marcar esse Cruzeiro. O Dorival abre a coletiva falando: nós enfrentamos um adversário que está acostumado a fazer 2 gols praticamente por partida e não marcou nenhum jogo. Então diz muito a respeito do Cruzeiro, e daqui para frente é bom o Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro também se acostumarem. Muitas equipes vão tentar anular o jogo do Cruzeiro, porque afinal de contas é um jogo que tem dado certo na maior parte do campeonato. Cabe ao Cruzeiro, ao Leonardo Jardim, procurar outros meios. E antes que alguém fale a respeito, esse time precisa de reforços, mas não é por conta só do empate de ontem, não. Precisa de reforços visando gente para melhorar. Acho que gente para chegar e dar mais opção. Quando o Jardim coloca o Eduardo pelo lado direito, no lugar do Christian, se tivesse uma opção de um ponta que ele confiasse... Exemplo, o Lautaro estava no banco de reservas, mas o Lautaro não é esse cara, como o Wanderson é do outro lado. Então, quando a gente fala, o elenco do Cruzeiro tem muito mais opções através daquele trabalho do técnico do que necessariamente uma ultra qualificação, entende? Não tô aqui tirando o mérito, tô passando tô passando a minha visão a respeito. Tem muito mais opções através de recuperações do técnico do que necessariamente. O elenco não é ruim, eu não tô dizendo que o elenco é ruim, mas tem muito mais fruto de transformações, de recuperações do Jardim do que necessariamente. Olha as peças que o Cruzeiro tem excelentes peças em todas as posições. Se ele tivesse ontem um jogador de velocidade para colocar pelo lado direito, eu tenho certeza que ele não colocaria o Eduardo. Ele colocaria o Eduardo, de repente, no lugar do Lucas Romero ou do Lucas Silva, mas alguém pode falar, e o Lautaro? O Lautaro ele já tentou, com todo respeito ao jogador, não é um jogador hoje que o Jardim olha e coloque naquele grupo de 16, 17 contáveis. Ele fez as substituições, colocou o Marquinhos, ontem Wanderson e Christian não estiveram tão bem. Gente, é absolutamente normal. Pra mim, o cansaço bateu. E também numa noite. E não é só o cansaço, tá? Porque seria tirar o mérito do que fez o Corinthians, do que se propôs o Corinthians. E por isso é importante você pensar da mesma forma que, da mesma forma, Breno, que em uma vitória, pra mim, é um conjunto de fatores, em um empate ou em uma derrota também. Então você some-se a isso. O Corinthians, que marcou muito bem, acho que um certo cansaço do Cruzeiro bateu. Os jogadores, tecnicamente, a gente não viu o Caio Jorge dar nenhuma furada daquela ainda no campeonato, não tinha visto, né? Então, é isso, eu acho que o Cruzeiro segue muito firme no campeonato, repito. Digo que uma equipe fez um jogo ruim quando ela não demonstra organização. A organização do Cruzeiro estava lá. Quando ela não demonstra atitude. O Cruzeiro teve atitude, tanto que no segundo tempo, em algum momento, tem um outro jogadores. Pode colocar na sua lista outro fator. O Cruzeiro é o time a ser batido. Todo mundo vai olhar diferente agora. Esse respeito do Dorival, esse olhar diferente do Dorival. Você não pode passar alheio. A entrevista do Felipe Luiz semana passada, depois do Fla-Flu, quando perguntam pra ele, o Cruzeiro agora, ele é favorito? Claro que é. Agora, pergunta 3 meses atrás se ele ia falar o claro que é. Ele ia falar, não, tá ali no gol. Eu acho que chama mais atenção no Cruzeiro. Eu entendi o que o Valu quis dizer sobre recuperação, porque antes do Caio Jorge se tornar o que se tornou, tem colegas nossos, né, Elton? Aqui da Band, né, André Salles? Não é? Stefano Marquezine. Que disseram que na oportunidade que aquilo ali era grosso e etc e tal, e quem recuperou, obviamente, que o conjunto do Cruzeiro foi ganhando corpo, o time foi ajustando, e aí, individualmente, os jogadores foram aparecendo. Eu entendo porque o Caio Jorge foi um jogador, de certa forma, recuperado. O Matheus Pereira também foi um jogador que eu posso dizer que... Então, mas nesses de dois aí... de um cara que as pessoas olhavam e eu mesmo disse, olha, quer ir embora, vai. Mas hoje... Tem talento aí, hein? Não, mas deixa eu só terminar, Elton. Você tá sofrendo de ejaculação precoce, eu vou te levar numa clínica. Um pouquinho diferente. Viu, Redneck? Tá bom. Então, o que acontece? Ontem 2 vezes eu chamei minha namorada de Elton Novaes. Que não deixa falar. No meio do diálogo, eu falei, impressionante. Então você tá vendo muito programa, o que é isso? Almoçar com o Elton é bom, que você come e ele não. Que você vai comer enquanto você vai se alimentando, ele vai falando, e aí no final das contas, você paga, ele come pouco, você come mais, a conta não fica tão cara, e no final das contas, você sai bem alimentado e ele sai do restaurante com fome. Segue o bairro. Eu só tô tentando fazer uma avaliação aqui, eu sou basicamente um ombudsman aqui da mesa, porque eu entendo o que o Valu disse. O elenco é bom, o elenco não é espetacular, e não é mesmo, todo mundo sabe. O elenco é muito bom. É muito bom, mas não é espetacular, né? Não tem margem de comparação, por exemplo, com o próprio Flamengo, que está no encalço.
Mas coletivamente hoje não tem nada igual no futebol brasileiro. Nem o Flamengo, bem treinado pelo Felipe Luiz, com as peças que tem, é tão bem treinado e organizado quanto o Cruzeiro. O mesmo se aplica ao Palmeiras. Que, aliás, muitos jogadores que têm qualidade, que foram contratados para chegar e resolver o problema, eles não estão conseguindo resolver, porque o Abel está tendo dificuldade pro encaixe do Palmeiras. Não estou dizendo que pode acontecer daqui a pouco, futebol é cíclico. De repente o Cruzeiro tá voando agora, pode entrar numa fase ruim aí, azedar e a gente começar a achar que o elenco é uma merda, que o trabalho não é tão bom assim. Então é importante ter cuidado. Mas, na avaliação geral, o que mais chama atenção no trabalho que o Cruzeiro apresenta agora, que fez o Cruzeiro chegar a esses números expressivos, é a parte coletiva. O Cruzeiro chama atenção no aspecto coletivo, e aí vai ao encontro do que você disse, e o aspecto coletivo cai no colo do Léo Jardim. Só um detalhe antes de você falar. Não, tô de boa. São 16 jogos no Campeonato Brasileiro. 16 jogos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não sofreu gols em mais da metade dos jogos. O Cruzeiro não sofreu gols em 9 jogos, tá? E nesses 9 jogos são 6 vitórias e 3 empates. O Cruzeiro também acumula, são 5 jogos na casa do adversário sem sofrer gols. Tá? Então o Cruzeiro também acumulando essa questão de não sofre gols na casa do adversário. A última vez que o Cruzeiro sofreu gol na casa do adversário foi exatamente na última derrota no Campeonato Brasileiro, lá no dia 20 de abril, quando perdeu para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Aproveitando a deixa, tô brincando, pode ir. Não, tô de boa. Não, já rodei, já rodei. Os assuntos têm que ir girando. Eu não vou voltar assim. Se você não quer falar, então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Eu vou falar com você igual o cara. Tô mesmo. Vvou falar com você igual o cara. Você tá bem, meu amigo. O cara do voando. Eu vou falar com você igual o cara lá daquele lugar que o George McFly vai. Quando o pessoal chega o bife e fala: Ei, rapaz, se aprume, não deixe falar assim com você. Sabe? Que ele tá lá. Sim. Não deixa falar assim. Volta pro agora igual aquele maluco do Hermes e Renato lá, aquele mendigo, como é o nome dele? Gil Brother. Ei, maluco! Você tá envergonhando as pessoas. De Petrópolis. Eu tenho um recado pra você, hein? Você que tá aí na 0 hora, falando de morango no Instagram. Maluco, se eu te pegar na 0 hora, tu vai se ver comigo, hein, meu irmão? Eu vou te furar todo. Pegava a faca e... sensacional. Por que chamava de Gil Brother? Away, né? O Gil Brother acho que foi um personagem. Personagem. Tô ligado. Ele morreu cedo, inclusive, não era jovem. Ele teve problemas aí. Eu queria que o Elton falasse, mas o Elton não quer falar, então eu vou repassar uma pergunta aqui. Agora vem você me atrapalhar, né, Daniel? Eu só quero fazer uma pontuação aqui, que eu concordo com quase tudo que o Valu falou, mas eu acho que ainda falta a diretoria do Cruzeiro dar um direcionamento pra esse elenco. Porque, por exemplo, a gente tem jogadores como... O empate fez você mudar de opinião. Não, tudo bem. A gente quem? A gente quem? Não. Calma, vamos lá. A diretoria do Cruzeiro precisa dar um direcionamento para esse elenco do Cruzeiro. Alguns jogadores como o Wallace, Lautaro, precisam ter uma função específica ou dar linha na pipa. Na minha opinião... A janela fecha 2 de setembro. Sim, fecha 2 de setembro. Tá. Tem 2 semanas ainda para trabalhar e a gente não teve nenhuma indicação de que esses jogadores vão sair. Ou não teve nenhuma indicação que esses jogadores vão ser substituídos. E mesmo assim, jogo após jogo, eles estão em um elenco, estão no banco de reservas e tem uma minutagem muito baixa. É porque não vai sair de qualquer jeito. Não quero que saia de qualquer jeito, mas só vai sair com tem proposta. Que ter uma reposição, tem que ter um direcionamento. É isso que eu estou falando, tem que ter um direcionamento para esses jogadores dentro do elenco. O que tá faltando? Inclusive, eu senti falta dessa pergunta pro Jardim ontem. Jardim, você tem confiança nesses jogadores? Porque ontem o Cruzeiro sentiu fisicamente. O time do Cruzeiro sentiu fisicamente a partida. O Corinthians fez um jogo duro e os jogadores do Cruzeiro não conseguiram acompanhar no segundo tempo uma questão física. Tanto é que o Cruzeiro dá a bola pro Corinthians jogar, recua as linhas e ontem dependia até mesmo de um contra-ataque que não existiu. Porque não tinha. O Wanderson saiu. Não, mas a questão, Dani, é que esse contra-ataque não existiu. Porque eu, obviamente, por razões claras, né? A gente fala do Corinthians todos os dias no jogo aberto e eu preciso acompanhar o Corinthians mais de perto. O Corinthians fez defensivamente o melhor jogo dele desde que o Dorival chegou. Sim. Aliás, eu digo que se o Corinthians ganha naquela bola que o Vidalba salvou na linha, aliás, como joga, né, o Vidalba, né? Que tesão ele tem no jogo e que prazer eu tenho de vê-lo jogar, porque aquilo ali pra mim é um símbolo do jogador que reconhece as limitações. Pensar que é o lateral esquerdo improvisado de zagueiro. Lateral esquerdo improvisado de zagueiro, impressionante. Pô. Você é irônico, velho. Como você é maldoso. Só pra mostrar como ele tem potencial. Um grande desconhecimento. Deixa eu dizer uma coisa aqui, peraí. Eu tô vendo aqui, né? A gente acabou de citar. Everton, mas por que você deu esse cavalo de pau? Exatamente porque a informação acabou de chegar. O Flamengo vai lá, contrata o Saul. Vocês sabem que o Saul... você viu uma mulher explicando como é que fala o Níguez, a mulher a espanhola tentando explicar como é que fala o nome dele. O cara, não interessa como é que é o nome dele. O fato é que o cara de Atlético de Madrid, ele passou pelo Chelsea, pelo Sevilha, e o Flamengo foi lá e contratou. Aí agora vem a informação, porque eu não sei se procede, mas se isso aqui acontecer, aí, cara, o Flamengo tá montando, de fato, já é uma seleção. E o Flamengo estaria negociando com Samuel Lino. Está. Aí fica difícil. Samuel Lino, sendo falado na seleção. Gabriel Marques vem pedindo Samuel Lino na lateral da seleção já tem um ano. Né? E aí o Samuel Lino, cara, o Flamengo negociando com ele, trouxe o Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. Aí como é que vai fazer? Jorginho, como é que vai fazer, meu querido?
Quer falar? Não, a resenha tá rolando, gente. Vamos seguir. Segue Então, o barco. já que você não quer falar, eu preciso Não, falar a de parte mapa que eu do ia carro. falar já rodou há muito tempo. O programa não vai e volta, não, gente. Ô, HG, só pra confirmar. Não, Pera aí, meu filho. Pera aí. Mano, confirmou a Pera aí. contratação do Emerson Royal pelo Pera aí, meu filho. Aí, Pera aí. contratou. Pera aí. Pera aí. Ô, Boto. Pera aí. Ei! Ei! Ô, Boto, como é que nós vamos fazer? Saul, Emerson Royal e agora Samuel Lino. Você precisa pensar nos humildes, cara, porque fica difícil, viu? Só peço que ninguém tenha condição de jogo na próxima Tem quinta-feira na Copa do condição, Brasil. cara, é difícil. 9 milhões de euros. Então vocês estão entendendo que poxa, o Cruzeiro, pelo que vem fazendo com o elenco que tem, é um trabalho realmente impecável, porque tá brigando com o Flamengo, cara. Pau a pau com o Flamengo, e esse Flamengo aí que a gente acabou de falar, de 3 jogadores que o Flamengo, 2 já foram contratados, e agora o Fabrício Romano confirmou que o Emerson Royal foi contratado, com o Saul Níguez, e agora também essa possibilidade do Samuel Lino. Vocês estão de brincadeira, né? Voltando aqui, já que o Valu tá falando sobre a necessidade de contratação e etc e tal, e o Cruzeiro vai contratar. Ontem, durante os Donos da Bola, eu fui surpreendido com uma informação do GE, até mostrei para o Valu, que também não sabia da informação, ou sabia? Não, né? Do Carrijo você não sabia, né? Que o Carrijo, cara, ele deu uma entrevista pro Globo Esporte ou pro GE, não sei, é tudo o mesmo grupo lá, dizendo que o Cruzeiro fez uma proposta, inclusive, para ele ganhar o dobro do que ganha hoje no Corinthians. Em setembro, né? Em setembro, né, do ano passado, e acabou o negócio não virando. Cara, e lá, ontem, por exemplo, ele entrou no segundo tempo, né? Mas joga a bola, que é um absurdo. E eu não sei se a proposta chegasse para ele hoje, você diria não. Só com relação ainda ao jogo de ontem, pra mim teve um lance que poderia ter sido chamado VAR. O Charles atinge o Romero, o árbitro do jogo acaba optando por não chamar o árbitro de vídeo, e na sequência o Dorival inteligentemente acaba sacando o Charles. Tem um lance no final do jogo, mas o próprio Fabrício Bruno até reconheceu, a bola pra mim de fato bate na mão do Martinez, mas ele não teria como fazer alguma coisa. O Fabrício sobe mais do que ele tá subindo na disputa, né? Aqueles que gostam de pênalti de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, no apito nervoso, marcariam, mas o próprio Fabrício Bruno reconhece que não houve penalidade, mas o lance do Charles sim, aliás, como distribuiu pancada o camisa 35 ontem do Corinthians, e assim, não precisa de quebrar a perna e nem de sangrar para ser um lance para atentar contra o jogador, né? Eu acho que foi um lance sim, onde ele vai para disputar a bola, mas ele acaba colocando o pé na cara do Romero, né? Então, Mas isso mostra a coerência da arbitragem, porque na primeira rodada do Grêmio levantaram o pé no Saravia, não deram nada, e ontem também não, pra você ver como é que os árbitros são tão ruins. Você tá sendo Não, mais uma tô vez mostrando- um mingau da ironia, como você Não, gosta mas eu de tô falar. mostrando que a arbitragem ela está padronizando os erros. Mas aí- erraram contra o Atlético e erraram ontem contra o Cruzeiro. A mesma coisa Não, que eles erraram, eu considero que poderia ter sido um lance pra análise, mas... Não, e do Atlético também. Aliás, hein, Mesma coisa. elogiar aqui as pessoas, todas as pessoas que estão... As transmissões, né? Tá uma nova moda agora de assim, o replay é só de lances que eles estão a fim de reprisar, né? já Você faz não tempo. você não tem o direito de ver determinados... Não, isso aí eu não quero replay, então parabéns aos envolvidos por isso. Inclusive, eu tive um chefe que trabalhou comigo na Band, lá de São Paulo, que ele controlava as transmissões e ele falava, é o que a gente quer. É o que a Parabéns, gente quer, e isso não é diferente. Em vários jogos, ano passado, por exemplo, do Atlético, que me chamaram a atenção, porque depois isso virou discussão no jogo aberto, os replays não Você aconteciam. simplesmente não vê, cara. Não tem aquela... Se é pra tirar a mínima dúvida no lance, Cara, não tem replay. é incrível isso. É um negócio impressionante. E o lance da cabeçada, a responsabilidade pra mim é toda do VAR. Porque o juiz tá ali, se rapidamente ele não viu sim. nada, o VAR tá observando, o VAR ele tem que estar E foi dado a falta, ele tem que estar né? olhando tudo e tem que falar assim, opa, ô, juizão, aqui ó. Dá uma olhada nesse lance eu tô aqui. vendo um lance aqui que tá me chamando Não é atenção. procurar alguma coisa. Não. O Passou. Romero tomou uma pesada na cara. E no outro, enfim, aí a gente sabe como é que é, né? Sabemos. Se é o contrário, Aí você não tem na dúvida. hora. Aí não tem dúvida.